Fala do Atlético no Rádio Esportes, confirmando 11h37. Cláudio Rezende, mais uma vez, o atraso na chegada do reforço, o Alan Franco. Bom dia pra você, ótima semana, Cláudio. Bom dia, ótima semana também a você, Emerson Pansieri, comentarista Júnior Brasil. Alô, Massa do Galo. É verdade, Pansieri. Alan Franco não vai ser por agora, mais uma vez que ele vai chegar ao Brasil, porque foi publicada no sábado à noite uma edição extra no Diário Oficial da União, uma nova portaria que prorroga por 15 dias a restrição de entrada de estrangeiros no país, no Brasil, por conta da pandemia do coronavírus. Assim, o jogador vai ter que adiar mais uma vez a sua chegada ao Brasil. A portaria anterior, só para o torcedor ter uma ideia, ela foi publicada no dia 22 de maio e era para um mês. Então, hoje, por exemplo, ele já poderia vir para o Brasil. Com a situação que não melhorou, a gente vê aí evolução dos casos no país, tanto de casos quanto de mortes no Brasil, e o governo brasileiro decidiu prorrogar esta medida, essa portaria, por mais 15 dias. Agora, só a partir do dia 5 de julho, se não for prorrogado de novo, né? Então fica aquela interrogação. Por enquanto, o Atlético não tem o que fazer, o Alan Franco também não. Fica esperando, fica fazendo os treinamentos lá no Equador mesmo, em Quito, enquanto não se tem o ok para que ele possa reforçar o Atlético. O Alexandre Matos, diretor de futebol do clube, ele já estava planejando mesmo, já estava prevendo chegada de vários reforços só a partir de julho. E agora é o caso do Alan Franco, o Keno já programou para o dia 1º, só que o Keno tem uma vantagem, porque é brasileiro, né? Brasileiro pode entrar. O jogador estrangeiro, no caso do Alan Franco, não pode. Quem tá fora do país e é brasileiro, consegue migração. Quem não é, no caso do Alan Franco, não pode. Se o Atlético fechar a negociação também com outro jogador, o paraguaio, zagueiro Júnior Alonso, vai encaixar na mesma situação aí do Alan Franco. Pode, inclusive, essa semana o Atlético entrar num acordo com o Lille da França para sacramentar a negociação com o Júnior Alonso. E mesmo que feche a negociação, o jogador também não poderá vir imediatamente para o Brasil. Fica essa situação aí para o futuro mesmo. É um momento diferente, momento de fechamento de fronteiras, e o Alan Franco vai ter que ter mais paciência por lá. 11h39. Hoje é mais um dia de folga para os jogadores do time profissional do Atlético. O Sampaoli deu 2 dias seguidos aí para a turma. Ontem, domingo, hoje, segunda-feira, retomada amanhã, terça-feira, cedo, para a 6ª semana de treinamentos do Atlético pós-retomada. Mas o time de transição do Galo, o time de sparring, esse time aí tá treinando também há menos tempo, é verdade. E hoje a gente vai trazer aqui no Rádio Esportes a palavra do comandante desse time, que é o Leandro Zago, treinador que está no projeto desde o início, desde janeiro, e agora tem ao lado dele o Carlos Décio, que é o membro da comissão técnica do Sampaoli, que não veio junto com o Sampaoli, mas agora na pandemia foi contratado para fazer esta ponte do profissional para o time de transição, do time de transição para o profissional. E vamos trazer então o Leandro Zago falando aí desses primeiros dias, primeiras semanas de treinamentos com esse time que foi reformulado, inclusive com jogadores mais experientes. Leandro Zago. A gente iniciou com grupos menores, né? Desde o primeiro dia, com grupos de 5. Então a gente tinha ali 20 atletas, divididos em 4 grupos. E a partir do reteste já iniciamos os trabalhos com um grupo de 8 atletas. Nesses primeiros dias, a nossa preocupação muito grande em colocar os atletas aptos a receber cargas de jogo, cargas físicas, cargas técnicas, porque eles ficaram muito tempo parados, sem atividade. Óbvio que treinando, né, em paralelo, mas não é igual tá de chuteira, tá no gramado, tá fazendo os movimentos de acelerar, desacelerar, saltar, correr. Então a gente teve uma preocupação muito grande nesse primeiro momento de criar uma base física nesses primeiros dias, né? A gente tá aí com 10 dias de trabalho praticamente, para a gente poder iniciar agora aumento dessa carga e começar a readaptar. E o grupo
tem jogadores de idades variadas, né? Qual é a maior dificuldade que você percebe nesse início? É justamente equalizar a situação física de todo mundo? Equilibrar a carga é uma coisa importante, e a gente acabou juntando atletas de praticamente 3 categorias, né? Atletas que estavam comigo na transição, atletas que vinham no sub-20 e atletas que vieram, um atleta que veio da equipe sub-17 com ainda 16 anos recém-completados. Então a gente está respeitando essa individualidade, porque os atletas de 21 anos já têm uma capacidade de absorção de carga muito diferente de um atleta de 16, 17, como é o caso do Neto, que fez 17 no final do ano, faz 18 só em setembro. Então, o Felipe faz 18 só em novembro. Então são atletas também ainda quase com uma idade de sub-17, né, que estão amadurecendo fisicamente agora, né? A gente está muito próximo, né, da comissão da equipe principal, e a partir daí a gente está conseguindo colocá-los em condições de poder ter desempenho para servir a equipe principal a qualquer momento. A gente acredita que em breve eles já estejam preparados para poder participar dos treinos quando forem solicitados. Essa proximidade com a equipe principal é com o Carlos Décio, né, que faz esse intercâmbio aí entre um e outro. O que você já pode falar do trabalho com ele? Ele foi muito receptivo com vocês. Qual que é o papel que ele tem desempenhado nesse primeiro momento? Eu e o Carlos, a gente conseguiu criar aí uma afinidade muito rápido. Nós temos ideias muito similares em relação ao futebol. Para mim tem sido um aprendizado muito grande conviver com ele, com as ideias que ele traz de toda a comissão técnica do Jorge Sampaoli, né, para o nosso trabalho. Então eu pelo menos tenho percebido que ele tem conseguido implementar muitas ideias já de início daquilo que os atletas vão precisar dominar do ponto de vista técnico, tático, para poder jogar na equipe principal. É um processo, a gente está num processo de preparação, óbvio que eles ainda estão distantes, nós temos, acredito que 4 ou 5 semanas de diferença na nossa preparação em relação à equipe principal, isso tem que ser respeitado, mas essa proximidade com o Carlos, que tem interagido muito bem comigo, com os atletas, com a nossa comissão, eu vejo uma preocupação muito grande da comissão da equipe principal, do Jorge Sampaoli, com a nossa equipe, uma coisa que no Brasil eu não tinha passado por isso, estando em outras equipes sub-20, do treinador principal ter a preocupação dos atletas que imediatamente podem estar na equipe principal, viverem aquele conteúdo antes para subirem preparados. Eu acho que esse processo tem sido assim excepcional, acho que é uma preocupação interessante, tem sido um aprendizado para minha carreira, pensando futuramente, né, como ideias, como conceito de trabalho. E a partir de tudo isso, para mim tem sido um crescimento, assim, são 10 dias que foram muito intensos e muito produtivos. É uma metodologia única, então, né? Vai ser a mesma forma de trabalhar do principal, vai ser a forma de trabalhar de vocês, né? Vai ser um trabalho quase que em conjunto. Exato. Sobre a questão metodológica, ele tem, o Jorge Sampaoli tem muitas influências importantes dentro do futebol mundial, né? Ele mesmo se diz, né, que teve muita influência do que o Bielsa produziu no futebol, e isso impactou muito no trabalho dele. Ele tem uma carreira de muita diversidade, com seleção, com equipes fora do Brasil, né, na Espanha, no Chile. Óbvio que ele construiu, refinou essas ideias. Então tudo isso alinhado com aquilo que a gente já vinha desenvolvendo e podendo agregar com conhecimentos que vão trazer para nós e para os jogadores, eu só acho que vai contribuir. Eu não tenho dúvida que a gente está partindo aqui para um processo de excelência e que vai refinar. Os atletas que responderem bem a ideia, quando chegarem na equipe principal, vão estar muito bem preparados para jogar um nível muito alto de jogo. E alguns atletas acabam tendo uma dificuldade maior, vão demorar um pouco mais e vão se mostrar em algum momento que talvez não consigam atingir o nível, e aí a gente vai tomando algumas decisões. Então, pro processo, sempre subir o sarrafo, subir o nível de exigência é muito importante, porque mostra para nós realmente quem são aqueles atletas que estão muito preparados, né, para um primeiro momento, aqueles que vão precisar de um tempo maior e aqueles que talvez não possam atingir o alto nível. E aí nossa margem de erro quanto à avaliação do atleta diminui muito. Obrigado. Tá aí, 11:46, entrevista ao nosso colega Cássio Arregui, da assessoria de imprensa na TV Galo, o Leandro Zago, falando aí desta situação importante. São 22 jogadores nesse time de transição do Atlético. Ele falou de alguns aí, o Neto é aquele volante que surgiu ali com o Levir Coupe, ainda com 16 anos. O Neto está treinando de lateral direito nesse time de transição.
tem o Castilho, que é volante, tem o Matheus Estóquio, zagueiro, que tá treinando agora de volante, o Vitor Mendes, o zagueiro que teve recentemente no Guarani de Campinas, os atacantes Felipe, citado aí pelo Leandro Zago, e também o Savinho, né? O Sávio, de 16 anos, esse time de transição com a metodologia do Sampaoli. Muito importante essa situação, Júnior Brasil, porque quando alguém for solicitado pelo Sampaoli, já vai mais ou menos no esquema, já na metodologia de trabalho dele. Bom dia, Júnior. Bom dia, Cláudio, Pansieri, amigos e amigas. Muito legal isso, viu, Cláudio? A gente vê na Europa uma metodologia que é seguida pelo clube. E às vezes até o treinador é contratado em função daquilo que o clube tem traçado, como forma de jogar, como sistemas. E aqui no Brasil isso praticamente não acontece. Então essa sintonia, aquilo que o Zago falou, a busca por um trabalho de excelência é muito legal e não deve estar sendo fácil esse trabalho por tudo aquilo que inclusive você ressaltou, o Felipe, o Neto, jogadores em idade, em tempos, em momentos diferentes. Ou seja, você buscar colocar isso de forma uniforme e adaptado a essa metodologia, a essa linha do Sampaoli. Muito legal, viu, Cláudio? Gostei. E esse time de transição que foi pouco utilizado, né, no início do ano, vamos ver como que o Atlético do Sampaoli, voltando ao Campeonato Brasileiro aí depois, no segundo semestre, como que vai realmente na prática funcionar essa situação. Tem o coordenador, né, o experiente Léo Silva que tá soprando velhinhas hoje, completando mais um aniversário aí, parabéns ao Léo Silva. Capitão do Atlético por muito tempo, campeão da Libertadores da América com aquele gol salvador no Mineirão contra o Olímpia, que o torcedor do Galo não se esquece. Tem o Léo Silva como coordenador e tem o Leandro Zago como técnico, mas ao lado dele é bom sempre destacar o Carlos Décio, que é o argentino, que foi auxiliar técnico do Sampaoli no Santos e que agora não trabalha no time profissional. Veio para esse time de transição para fazer a ponte, porque já é um conhecido do Sampaoli, Pansieri, e por isso eles vão trocando figurinhas ali junto com o Leandro Zago, algo que me parece interessante para ter mesmo essa interação aí com o time do Sampaoli. Daqui a pouco a gente volta com mais do Atlético nesse dia de folga para os jogadores, mas eu tenho certeza que o Alexandre Matos não tá de folga, Pansieri, com certeza movimentando aí os telefonemas para continuar aí buscando reforços para o Galão da Massa, Pansieri. O telefone do Matos não para nunca, viu, Cláudio Rezende? É sempre ali um contato daqui, outro dali, e esse trabalho integrado entre as comissões técnicas.